Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Juliano Miranda e as dicas de hoje são a respeito da novação e ainda relacionado ao tema direito das obrigações. Nós já gravamos um primeiro vídeo a respeito de novação, mas atendendo a alguns questionamentos, nós estamos aqui fazendo um vídeo 2 para explicar exatamente uma situação específica da novação. No primeiro vídeo, eu conceituei para vocês a novação e disse que normalmente há uma dívida, aqui na nossa lousa chamada de dívida A, e as partes decidem fazer uma novação. Elas declaram, elas desejam expressamente, explicitamente novar, e aí elas pactuam uma nova dívida, aqui na nossa lousa chamada de dívida B, e essa dívida B, ela mata, ela extingue, ela acaba com a dívida anterior. Essa não mais existe e a nova dívida aqui é a chamada dívida novada. Só que nessa nova dívida, uma parte vai mudar. Ou o objeto, digamos que aqui o objeto do pagamento era café, e nessa nova dívida será, por exemplo, gado. Mudou o objeto. É a novação objetiva. Vocês vão lembrar a respeito disso no primeiro vídeo. Agora, se eventualmente mudar o credor, estamos aí diante de uma novação subjetiva ativa. Ou ainda, se mudar o devedor, estamos diante de uma novação subjetiva passiva. Isso tudo nós já falamos no primeiro vídeo, como eu já disse. Mas a dúvida é, imaginemos que na primeira dívida existia um fiador. Ou, uma outra hipótese, existia uma hipoteca, que são garantias, né? A fiança é uma garantia pessoal, como o próprio nome diz, fiador, é uma pessoa. Caso o devedor não pague, o devedor será chamado a pagar aquela obrigação. Ou uma garantia real, uma hipoteca. Por que garantia real? Porque recai sobre uma coisa, que no nosso exemplo, hipoteca, essa coisa seria um imóvel. Então imaginemos aqui que na primeira dívida, as partes pactuaram que haveria um fiador. Ou, num outro exemplo, as partes pactuaram que haveria uma hipoteca. Vamos imaginar aí uma relação com um banco. O banco pediu em garantia um imóvel. E agora as partes decidem fazer a novação. Elas querem acabar com a primeira dívida e criar uma nova, extinguindo a anterior. A pergunta que me foi feita é: as garantias que estavam na dívida primeira, na dívida originária, elas são arrastadas também para a dívida novada? E a resposta é negativa, não. Olha só, aqui a garantia da fiança ou a garantia da hipoteca são acessórios da dívida. Então, se a dívida originária é extinta, os acessórios também são, né? O acessório acompanha sempre a sorte do principal, né? Mas há uma ressalva. Essas garantias não serão arrastadas para a dívida novada, mas se as partes pactuarem que a garantia deva ser arrastada, aí sim. Então vamos recapitular. As partes decidiram fazer uma novação. Vamos acabar com a dívida A e criar uma nova para substituir essa dívida A, agora aqui chamada de dívida B. Mas na dívida A ela estava garantida, ou por fiança, ou por hipoteca, ou ainda por um penhor, né, que eu nem exemplifiquei aqui, penhor de bens móveis. As garantias não são levadas para a dívida novada, a não ser que as partes pactuem. Eu aceito fazer a novação desde que a garantia vá também para a dívida novada. Aí sim a garantia irá. Mas imaginemos aqui a situação. O fiador, ele aceitou ser fiador desta dívida. Ele não sabe da existência da dívida novada. A pergunta que também foi feita: o fiador precisa consentir? O fiador precisa dar a sua anuência? É claro que sim. O fiador precisa ser cientificado de que a dívida está sendo novada. Fiador, a dívida A está sendo extinta. Vamos novar e vamos criar a dívida B. Você aceita ser novador da dívida B também? Até porque o objeto aqui era um e o objeto aqui é outro. O fiador é o garantidor, ele precisa saber aquilo que ele está afiançando. Eventualmente ele aceitou ser fiador aqui desta dívida A, mas ele não tem intenção nem interesse de ser fiador da dívida B, por motivos vários, né? Então, as garantias da dívida, a regra geral,
elas não são arrastadas para a dívida quando ela é novada, a não ser que as partes pactuem. Isso encontra previsão no nosso artigo 364 do Código Civil. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Ou seja, se tiver estipulação em contrário, as garantias são levadas. Se nada for dito a respeito, as garantias são extintas juntamente com a dívida originária. Então ficam aqui as dicas adicionais do tema novação. Acompanhe o primeiro vídeo e, na sequência, este que acabamos de produzir. Um grande abraço, deixe aí o seu like e até os próximos conteúdos.